para todos, como vão? Tudo bem? Pastor Bispo Djalma, com vocês mais uma vez, trazendo essa manhã um estudo maravilhoso para edificar nossas vidas. O estudo tem por título 3 coisas que a fé pode produzir no cristão. 3 coisas, 3 maravilhosas coisas. A Bíblia nos chama de justo. No livro de Hebreus, no seu capítulo de número, acompanhe por favor, no capítulo de número 10, no seu versículo número 38 e 39, nos diz o seguinte: mas o justo, ele viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo, aquele que foi comprado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, ele torna-se uma pessoa justa diante de Deus, não por causa das suas atitudes, das suas palavras, mas por causa do sangue do Cordeiro. Por isso que eu e você somos justificados diante de Deus, por causa do sacrifício na cruz do Calvário. Então, glória seja dada para Ele. Ora, nós iremos falar de fé. Não podemos ter fé se nós não crermos em um Deus Todo-Poderoso. E para crermos nele, foi necessário que Ele nos tirasse do charco de lodo que nós vivíamos. E quando Ele conseguiu fazer isso com o seu poder, com a sua força, o que aconteceu? Nós fomos justificados. E o que significa a palavra justo? Justificado significa aquele que foi perdoado, aquele que alcançou o perdão de Deus, aquele que foi remido pelo sangue do Cordeiro e que verdadeiramente é nascido de novo. Esse é justificado diante de Deus. Está nos falando agora o Hebreus que depois que nós somos justificados, nós temos que criar uma fé naquele que nos comprou, naquele que nos remiu, naquele que nos salva, que é Jesus Cristo. Creia tão somente, mantenha a sua fé firme e forte, porque você já está justificado diante de Deus. Mesmo que você peque, mesmo que nós pequemos, o Senhor, o sangue do Cordeiro, quando nós confessamos nossos erros e pecados, Ele nos justifica, nos purifica e continuamos andando na sua presença. Claro que não da mesma forma, mas de maneira que os homens vejam a diferença em mim e a diferença em você. Porque quando nós temos fé no Senhor Jesus, nós temos que ter um padrão de comportamento, um padrão de vida diferenciado daqueles que estão da prostituição, da imoralidade, da idolatria, da corrupção e por aí vai. Você é justificado pelo sangue do Cordeiro, o qual, depois de justificado, lhe produz fé. E a fé produz 3 coisas interessantes. Primeira coisa que a fé produz, ela produz visão. Se lembra da mulher do fluxo de sangue? Se lembra da mulher que tinha uma enfermidade há muito tempo? Aquela enfermidade, ela vinha fraquejando cada vez mais, perdendo sangue, porque sangue é a vida. Mas no momento que ela soube que o Senhor Jesus estava passando junto, levando a multidão consigo, o que ela fez? Ela teve a visão correta e foi em busca do seu milagre. Se você tiver a sua visão focada no Senhor Jesus, se você tiver a sua fé focada no Senhor Jesus, eu tenho absoluta certeza que o milagre irá acontecer na sua vida. Eu tenho absoluta certeza que o milagre irá acontecer na vida da sua família, no seu casamento, porque Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. A mulher do fluxo de sangue, ela teve coragem, ela teve visão e enfrentou várias adversidades para atingir a sua vitória. Não temas pelas adversidades que estão na sua vida, tão somente fique focado no Senhor Jesus Cristo. Mantenha a sua fé, olhando para Ele, autor e consumador da vossa fé. Então fique firme, fique forte, porque o seu milagre já está a caminho. A segunda coisa que a fé nos produz, sabe o que é? Força. Força, ela revigora a nossa vida. Tenha fé. A fé, ela, além de produzir, ela produzir uma visão, ela nos traz força, ela nos traz ânimo. Não é verdade? Josué, o livro de Josué registra no seu capítulo 1 e no seu versículo número 6, que Josué estava sem força, estava abatido, porque Moisés havia morrido, Moisés, o grande líder Moisés, havia partido. O Senhor tomara
mas só que a obra de Deus não para. O homem passa, mas a obra continua. Então Deus elege Josué. A Bíblia diz que Deus chama Josué e fala: Josué, tenha bom ânimo, tenha força e bom ânimo, porque o Senhor deu força a Josué. E a partir daquele momento, daquela palavra de ânimo que o Senhor colocou no coração de Josué, ele se ergueu, cheio de ânimo, cheio de força. Você precisa receber essa palavra. Não sei como é que está a sua vida, não sei o que você tem passado, mas tenha ânimo, tenha coragem, vai passar. O Senhor colocou algo na sua mão e você precisa verdadeiramente continuar a sua caminhada, continuar o seu trabalho na obra, o seu trabalho na sua vida secular, porque ele te dá força. Receba força. Josué capítulo 1, verso de número 6, diz que Josué recebeu essa palavra. Josué, tenha ânimo, tenha força. Eu quero dizer a você que está ouvindo esse estudo, Deus te dá força. Receba essa palavra na sua vida, na sua família, no seu casamento, e seja restaurado e animado em nome daquele que pode todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a terceira e última coisa, para não perder a linha, o que a fé produz na minha e na sua vida chama-se coragem. Você sabe que o reino de Deus é tomado por força e por violência. Se você não tiver coragem, se você não tiver determinação, se você não tiver ânimo, se você não tiver visão, você não consegue chegar no reino dos céus. Então vamos lutar, irmãos. Vamos ficar firme, forte na presença desse Deus maravilhoso. Olha o que é que diz a palavra de Deus no capítulo 2 de Tiago. Tiago vai nos falar, acompanha aí para mim, por favor, rapidinho, em nome do Senhor Jesus Cristo, a respeito da nossa fé. Capítulo 2, verso de número 22. Olha o que ele nos diz. Ele nos diz o seguinte: bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. Observe que Josué teve que ter atitude de ir para cima dos inimigos de Israel, e o Senhor deu a vitória. Assim vai ser você. Não tenha medo dos seus inimigos, vá para cima deles, seja a sua dificuldade em falar, a sua dificuldade em conquistar, a sua dificuldade em administrar a sua vida, o seu casamento, não sei qual é, mas eu sei que se você colocar-se de pé, andando, fazendo, a fé vai cooperar com as suas atitudes e aí Deus vai te dar a sua grande vitória. Tiago está nos falando que a obra coopera com a fé. Isso é muito importante, porque Davi, quando teve aquele embate com Golias afrontando o exército de Israel, foi o que aconteceu? Todo mundo recuou, todo mundo ficou sem atitude, ficaram acuados pelo medo. E quando você fica acuado pelo medo, você só tem duas opções. Ou você deixa, aquele que vai até você lhe matar, destruir você, ou você reage com a atitude, com a reação sobre aquele que está lhe oprimindo. Foi o que Davi fez. Se você leu 1 Samuel 17, 40, 44, 45, você vai ter essa narrativa muito interessante da parte de Deus para mim, para a sua vida. Você se lembra quando ele estava sendo afrontado por Golias, Então, o que é que ele fez? Ele se levantou, ele teve atitude, ele teve ânimo. E o que foi que animou a Davi a ter vitória sobre Golias? Primeiro, ele tinha certeza que o Senhor era com ele, porque ele já havia tido experiência com o Senhor, quando o Senhor destruiu junto à sua força o leão e destruiu o urso. Então ele acreditou. Você precisa ter coragem e ter atitude e crer no Senhor. Você já é justificado. Nada pode deter você, nada pode parar aqueles que têm fé no Senhor Jesus. Então veja bem, o que foi que aconteceu ali? Ele se levantou na coragem do Senhor,
e da sua determinação, e o Senhor te trouxe a sua grande vitória. Se prepare, porque Deus está te trazendo uma grande vitória. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Tenho certeza que Deus vai mudar a página que você está vivendo para uma página de vitória. Receba nesta manhã, nessa